Como deve se portar uma submissa numa festa ou balada? É uma pergunta interessante. Primeiro a gente tem que separar que tipo de festa ou balada, né? Essa é a primeira coisa que tem que ser definida. E junto com esta coisa, a gente tem que entender o seguinte: no reino de um dominador, numa relação BDSM, numa relação de submissão e dominação, dominação e submissão, uma relação DS, as regras são do dono do terreno, do território, do dominante. O dominante estabelece as regras. O submisso, ele escolhe servir, entrar naquele território ou não. Logo, a primeira coisa que eu posso adiantar sobre isso, e já poderia fechar a pergunta aqui, é que a submissa vai se comportar como o seu dominante quiser que se comporte, ponto. Ah, mas como é isso? Depende da relação. Ah, mas ele vai forçar ela a fazer as coisas? Não. Ele pode dar a ordem que ele quiser. Ela escolhe se ela vai obedecer àquela ordem ou não. Vamos lembrar qual é a sequência dos poderes, aspas, do submisso. Porque o submisso tem poder, muito poder, poder demais até. Não pode reclamar de falta de poder. Por quê? Porque chega ali na beira do território, avalia o dominador, propõe entrar, posso entrar, não vou entrar, quero entrar, tal. Se aceitou, entrou. Então, sem o dominador, sem o submisso, sem a pessoa que se submete, dar o passo para dentro do território do dominante, dando algum poder sobre si a ele, não tem relação DS, não tem relação de domínio. Ou seja, um dominador sem dominados não está dominando nada. Ele pode ser dominador, mas ele não vai estar dominador. Não tem poder para exercer. Ele precisa de alguém lhe dando poder. Ele pode tomar esse poder? Pode, mas ele vai em cana. Ele está cometendo um crime. Ele está passando dos limites da pessoa. Esses limites podem ser quebrados em qualquer circunstância. Não é uma questão de BDSM. Já disse isso várias vezes. Um cônjuge. Um cônjuge é uma palavra ótima, né? O cônjuge, o maridinho, que é ali no meio de uma transa, ali, super legal, super excitante, super intensa. Se a moça chega e fala, não quero mais, ele continua, ele passou de marido para criminoso, porque ele passou de ato sexual para um ato de estupro. Ele está cometendo uma curra, é contra a lei. Ele é um criminoso. Denuncie, diz que denúncia para esses ratos, inclusive. Então, o que acontece na questão do submisso com poder, o poder do submisso, é que, além disso, neste começo, o submisso estabelece limites. Claro, o dominante também estabelece, mas o submisso estabelece seus limites. Porque o dominante pode ter limites, o submisso pode falar assim, ah, mas eu gostaria disso, isso e aquilo. O dominante fala, não, isso não dá para mim, não curto. E pronto, então é um ajuste onde tem os limites negociados, o passo, em primeiro lugar, do submisso para dentro do terreno. Em seguida, nós temos o estabelecimento desses limites, o estabelecimento do que pode, o que não pode. E também tem a atitude absolutamente inteligente do submisso, que antes de qualquer coisa, antes de se chamar de dono de mim, antes de dar o poder todo sobre a vida, vai dar um pouquinho de poder e ver como é que ele se comporta. Entendeu? Ver como é que o dominante com que você vai se interagir se comporta com cada pouquinho de poder que você vai dando. E aí você vai liberando aos poucos. Ó, se o cara chegar e falar assim, oi, tudo bem, te conheci semana passada, vou te pôr uma coleira. Fuja, é um sem noção. Tá? Fuja, dou sem noção. Esse papo de coleira de imediato é coisa de sem noção. Isso não existe. Cuidado com quem você está interagindo. As histórias tristes estão aí às dúzias, às centenas de gente que resolveu dar poder para quem não merecia ou quem não sabia lidar e se deu mal, certo? Então, eu estou dizendo isso tudo, por quê? Porque a pergunta é uma pergunta sobre comportamento. Como uma submissa deve se portar numa festa ou balada? Aí a gente é de cada um. Por quê? A festa, se ela for uma festa ou balada, fetiche ou festas temáticas de BDSM, um dominante e uma submissa podem interagir de forma quase total dentro do seu fluxo de poder ali. Então, não é difícil de se ver, nem é uma coisa de se estranhar, um submisso andando de quatro pela festa com a sua dona levando ele como um cachorrinho, às vezes vestido de cachorro. Não é difícil ou o contrário, uma submissa sendo conduzida como uma cadelinha pelo seu dominante. Não é difícil uma dominante levando o seu casal de cachorrinho e cachorrinha pela festa.
Não é difícil uma dominante levar o seu submisso incorporado no comportamento de um pônei, praticando pônei play e andando nas costas dele, ou sendo puxado por uma charretinha, sei lá, coisa do gênero. Isso são as festas. As festas temáticas são interessantes porque a tendência é que a gente queira viver o que vive em casa na festa. Então você vai ver muita submissa de coleira, e muito submisso de coleira, com guia aos pés do seu senhor. Agora, numa festa não temática, a coisa complica um pouco. Só que existem muitos jogos interessantes que podem ser feitos embaixo do nariz de todo mundo, com acessórios apetrechos por baixo da roupa. Por exemplo, o dominante pode colocar aqueles vibradores que são acionados por controle remoto na calcinha da moça e ficar acionando durante a festa. Ele pode colocar clamps nos mamilos, ele pode fazer ela estar plugada, ela pode estar de cinto de castidade e por aí afora. Como uma submissa deve se portar dentro de uma balada? Simples. Dentro dos limites dela, em equilíbrio com os desejos dele. Então, são as regras dele, limitados pelos limites da parte que se submete. Simples assim. Olá de novo. Gostou desse papo? Dúvidas, perguntas, lamentações? Curta o vídeo e deixe seu comentário. E para ficar por dentro das novidades, assine o canal e clique no sininho para receber as notificações. Então, até o próximo papo.